Olá, caríssimos alunos do terceiro ano e pré-vestibular, estamos de volta com mais um assunto, História 1 da apostila 2, e hoje, no primeiro assunto, a gente tratou de Brasil, colônia e principais produtos da atividade econômica, ainda não tratando ali do ciclo da mineração, que é tratado à parte, e tratamos ali de outros produtos, né, como cana-de-açúcar, drogas do sertão, e a própria atividade econômica para consumo interno. No capítulo de hoje, a gente vai dividir ele em dois, tá? A gente trata das invasões estrangeiras, essencialmente das invasões francesas, que foram duas, e das invasões holandesas, que também foram duas. Então, no capítulo de hoje, a gente vai tratar do mesmo assunto e dividi-lo ali em dois. Hoje a gente trata das invasões francesas, que são invasões menos complexas, e das invasões holandesas. Das invasões holandesas a gente vai tratar hoje até o tópico da primeira invasão que se deu na Bahia. Na próxima aula a gente retoma da invasão holandesa a partir do Pernambuco, e ali tem um período muito forte, muito rico naquele estado, naquela província, que foi o período do governo Nassau. E nesse mesmo capítulo da apostila, eles tratam de bandeirantismo. E bandeirantismo, se a gente fosse juntar tudo isso numa aula, a gente teria mais de uma hora de aula, e isso não seria tão interessante, já que essas aulas são mais curtas. Então, eu resolvi dividir em duas aulas. Então, vamos lá. Antes de tratarmos efetivamente das invasões, a gente trata de um outro assunto que também está correlacionado ao Brasil. Não é propriamente o assunto invasões estrangeiras, mas a gente também tinha ali no Brasil, na costa brasileira, principalmente Pernambuco, Bahia e São Vicente, alguns ataques. Onde é que vai ocorrer? Qual o contexto? Contexto dos séculos XVI e século XVII. Economia, capitalismo comercial. Notamos que o mundo estava todo direcionado, dimensionado para o capitalismo comercial. Dentro desse contexto do capitalismo comercial, havia também uma forte atuação da pirataria. E o que era essa pirataria? Eram saques, roubos, ataques, né? Essa pirataria ela podia ocorrer de duas formas. De forma individual, ali o pirata montaria a sua trupe e saía mar afora, ali atacando e pilhando, roubando para si próprio, tá? E poderiam também ser piratas patrocinados por estados nacionais. Aí era um pirata mais sofisticado e ele era nominado de corsário, né? A Inglaterra utilizou muito desses corsários, né? Não somente a Inglaterra, outros estados nacionais também, mas efetivamente os ingleses vão usar muito mais dessa pirataria que era chamada de corsários. Dois exemplos que a gente está dando ali, no tópico de ataques e invasões, de dois grandes corsários ingleses que atuaram no Brasil, não somente no Brasil, mas são os que mais atacaram a costa brasileira. São eles Thomas Cavendish, que atacou principalmente a capitania de São Vicente, e o James Lancaster, que diversas vezes atacou Salvador e Recife. Esse assunto de pirataria não é um assunto que está correlacionado diretamente às invasões, mas a gente fez aqui um apanhado apenas para dizer que havia algumas interferências de um elemento estrangeiro, mas de pilhagem, de roubo, simplesmente no afã de furtar e não de efetivamente habitar o território nacional. Não era aquela invasão com caráter de permanência, apenas uma invasão ali com caráter de usurpar, de tirar bens que haviam aqui nas capitanias brasileiras, principalmente São Vicente, Pernambuco e Bahia. Invasão. Aí sim, a invasão ela tem um caráter de ocupação e permanência. E a gente começa pelas duas invasões francesas, sim. A primeira invasão francesa ela ocorreu no Brasil ali por volta de 1555. Eu não sou muito bom em datas, então eu sempre vou aproximando datas, né? Acho que essa questão positivista da história, eu não sou muito dado a ela, tenho um sério problema com datas, mas sempre coloco datas aproximadas. Isso não compromete o nosso objeto de estudo. Então, as invasões francesas foram duas. Uma invasão ocorreu, primeiro, onde hoje temos a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, e uma segunda invasão ocorreu aqui próximo do nosso estado do Piauí,
ali na cidade de São Luís do Maranhão, onde hoje temos a cidade de São Luís do Maranhão. Então a primeira invasão, 1555, e permaneceram ali, com caráter de ocupação e permanência, até 1567. Bem, essa invasão, essa ocupação de franceses, eles nominaram aquela região de França Antártica. O líder dessa invasão era um senhor chamado Nicolau Durand de Villegagnon. Esses franceses, eles eram huguenotes. Aí você vai lembrar o que é huguenote. Huguenote é um protestante, eram convertidos ao protestantismo e efetivamente ali entre eles calvinistas, né? O huguenote era nada mais do que um calvinista. Tá? Huguenotes franceses eram calvinistas, eles seguiam aquela pregação feita por Calvino da prosperidade, do trabalho correlacionado com a religião, e esses huguenotes tinham um caráter muito forte de desenvolvimentista. Eles juntavam um caráter religioso com a prosperidade, né? E notemos que estamos num período de vasta expansão do capital burguês e das tratativas burguesas. Então eram huguenotes. E por que essas pessoas estão fugindo? Fugindo de guerras religiosas. Havia um confronto muito forte na França, né, de reis que eram católicos contra protestantes. Um dos episódios mais famosos é a Noite de São Bartolomeu, onde houve um massacre desses huguenotes. Então muitos deles resolveram então buscar um lugar que fosse propriamente seu para viver. E eles escolheram então a Baía da Guanabara. E por que escolheram a Baía da Guanabara? Lembremos que as capitanias que haviam no Brasil dado certo, digamos assim, era Pernambuco, São Vicente, e a capital da colônia se dava ali em Salvador. Navegando pela costa brasileira, perceberam que aquela parte territorial não tinha ocupação nenhuma de portugueses e resolveram então se fixar ali na Baía da Guanabara, fugindo então desses confrontos de religião ocorridos lá na França. Chegando naquela região, eles tiveram o apoio daquilo que a gente nomina Confederação dos Tamoios. Eram os índios da nação tamoio que viviam naquela região, eram índios que não gostavam de portugueses e acabaram se aliando aos franceses e tendo uma boa convivência. Ou seja, os franceses conseguiram naquela região ter o elemento nativo a seu favor. Em 1567, havia o governador Duarte da Costa. O Duarte da Costa não conseguiu expulsar esses franceses e foi substituído por um outro governador-geral chamado Mendes Sá. Mendes Sá contou com o apoio do sobrinho dele, Estácio de Sá, que foi, digamos, o grande líder militar para a expulsão desses franceses ali da região da Baía da Guanabara. Notemos um outro detalhe, não foi apenas o caráter militar, a presença religiosa também foi muito forte. O padre José de Anchieta, conhecido já beatificado pelo Vaticano, como uma figura exponencial do Brasil religioso, o padre José de Anchieta ele conseguiu também um armistício, né? Aquilo que ficou chamado como armistício de Peruíbe, conseguiu com que os índios tamoios que eram aliados dos franceses não se envolvessem no confronto. Então os franceses não vão ter o apoio dos tamoios por essa intervenção religiosa do padre José de Anchieta. E os portugueses vão obter sucesso porque conseguiram, digamos, neutralizar os índios e ao mesmo tempo impor uma força militar mais forte do que a força militar dos franceses. Então, em 1567, os franceses daquela região, da Baía da Guanabara, acabaram sendo expulsos. E isso, consequentemente, leva aos portugueses a ideia de, então, ocupar aquele território. O território tinha sido ocupado por franceses porque ali não havia nenhuma ocupação portuguesa. E dali, então, foi fundado o vilarejo, o arraial de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje nós conhecemos como a cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro. Próximo. Bem, as invasões francesas não ficaram somente naquela região. 1612, agora uma expedição apoiada, digamos assim, pelo governo da França,
ela vai ser mandada ao Brasil. E o local escolhido foi ali onde hoje se encontra a cidade de São Luís do Maranhão, a ilha de São Luís. Bom, esse empreendimento foi comandado por Daniel de Latouche, conhecido na França como Senhor de la Ravardière. Qual era o cenário, então, que os franceses escolheram para invadir o Brasil novamente? O cenário da União Ibérica, que a gente vai tratar disso melhor quando falar de Holanda. O que foi a União Ibérica? A União Ibérica foi a junção dos territórios de Portugal à Espanha. O rei da Espanha requeriu Portugal, porque Portugal tinha ficado sem rei, não tinha sucessor, e pela linhagem de dinastia dos Habsburgos, o rei Filipe II, ele então solicitou a sua preferência na sucessão da coroa portuguesa. Então, por muito tempo, basicamente 60 anos, Portugal e Espanha foram um país só. Quando isso ocorreu, os franceses viram que Portugal já não seria um país efetivamente independente, já estava alinhada à Espanha, e havia um confronto muito forte entre as dinastias Bourbon, que comandava a França, e a dinastia Habsburgo, que comandava a Espanha. Aproveitando disso, o rei Luís IX mandou essa expedição, então, para ocupar ali, principalmente com o afã de ter uma influência na bacia da entrada do rio Amazonas ali, digamos, a entrada da bacia amazônica. E fundou, então, onde hoje é São Luís, o Forte de São Luís, tá? E encontrou ali alguns índios, mais ou menos 27 índios da nação Tupinambá, tá? Que habitavam ali aquela região da ilha de São Luís do Maranhão. A maioria desses colonos eram católicos e tiveram ali um grande apoio do rei Luís IX. Haverá uma resistência de portugueses e de brasileiros que estão ali na cidade do Recife, e dali vai ser organizada uma expedição para expulsar. Notem que essa ocupação ela não durou muito tempo, ela vai de 1612 a 1615. As tropas que estavam na cidade de Recife conseguiram então expulsar esses franceses em 1615. Nesse momento, a exemplo do que havia ocorrido na Baía da Guanabara, onde futuramente vai se tornar ali o Rio de Janeiro, um estímulo à ocupação da região. Os portugueses então resolveram fundar a cidade, o vilarejo de Belém em 1616, para ter uma presença maior na região e estar mais próximo ali da entrada da bacia do Rio Amazonas, onde já havia ali uma série de missões, digamos, religiosas portuguesas. Próximo. Bem, como falamos no início da aula, vamos para as invasões holandesas. As invasões holandesas serão duas, aqui a colônia Brasil, a terra Brasília, colônia portuguesa. A primeira vai ser na capital geral, que era Salvador, e posteriormente Recife, essa que vai ser uma invasão e ocupação mais longa. Mas antes de a gente adentrar na primeira invasão, a gente tem que entender o que era essa Holanda, né? A Holanda nada mais é do que as províncias dos Países Baixos, tá? Diversas províncias. Naquela época, essas províncias eram parte do território espanhol. Os espanhóis, eles eram os soberanos dos Países Baixos. Aquilo que a gente já falou anteriormente, a dinastia Habsburgo, tá? Porém, as províncias do norte dos Países Baixos, eles tinham uma forte presença de judeus e calvinistas. Calvinistas esses protestantes, né? Lembrando que os Habsburgos são católicos bem ferrenhos, digamos assim. Esses judeus e calvinistas, eles atuavam fortemente na economia e ali principalmente na economia de açúcar, né? Do refino, da venda do açúcar, né? Esses holandeses, ao mesmo tempo que já tinham ali um território organizado, estão efetivamente longe da Espanha e têm características diferentes ali dos espanhóis, algumas particularidades dos povos flamencos, mais ao sul dos Países Baixos, eles buscavam uma separação da Espanha. Então vai haver aí um problema também de emancipação. Os habitantes dessas províncias buscavam
a um dado momento, a separação da Espanha. Próxima. Bom, falamos de Holanda, e esses comerciantes, principalmente ali das províncias do norte, dos Países Baixos da Holanda, eles compravam essa produção de açúcar de Portugal. Sim, a colônia produzia o produto, Portugal vendia para os holandeses. Bem que Portugal, em 1578, vai ter um rei bastante jovem, Dom Sebastião. E Dom Sebastião, muito jovem, não havia tido filhos. E Dom Sebastião resolveu, então, ele mesmo ir para uma guerra contra os infiéis. Quem eram os infiéis? Os muçulmanos. E Dom Sebastião vai até Alcasquibir. Alcasquibir é uma região onde vai haver uma batalha muito forte. Essa região de Alcasquibir fica no Marrocos, norte da África, e esse rei muito jovem resolve ir para o campo de batalha. Nessa batalha, os portugueses sofrem um revés e acabam perdendo a batalha, e Dom Sebastião simplesmente sumiu, nunca mais foi visto. Efetivamente morreu na batalha, porém nem o corpo acharam. Bem, com a morte de Dom Sebastião e ele não deixando sucessores, o parente mais próximo da dinastia de Avis era um bispo católico, Dom Henrique. E Dom Henrique ele vai assumir a coroa. Ele, em 1578, assume o trono, porém ele morre em 1580. Como Dom Henrique I também não tinha sucessor, ali terminou a linhagem da dinastia de Avis. E é nesse momento que o rei Filipe II, da dinastia Habsburgo, havia um certo parentesco, ele vai requerer o trono português. E aí vem dois fatores: a pressão militar. Lembremos que a Espanha era uma potência da época. Os portugueses ficaram amedrontados pela forte pressão militar espanhola e foram feitos acordos com a nobreza portuguesa. Os portugueses acharam por bem não enfrentar a fúria de Filipe II e aceitar Filipe II no trono português. Então, Filipe II da Espanha foi coroado Filipe I de Portugal. E daí nasce então a União Ibérica. Espanha e Portugal formariam um só país. Então, todo o território brasileiro, da colônia Brasil, seria agora dos espanhóis. Tá? Bom, lembremos que os holandeses já estavam com um afã de libertação dos espanhóis. Os holandeses eram rivais da Espanha. E agora vai começar uma certa oposição a Portugal, porque Espanha e Portugal são apenas um país só nesse momento. Nesse momento não haverá uma ruptura das questões comerciais, mas com o tempo isso vai se degradando. Próximo. Bom, a Holanda, em 1602, ela funda então a Companhia das Índias Orientais. Lembremos que as rotas que circundavam a África até as Índias, elas eram rotas portuguesas. Nesse momento da União Ibérica, ela passa a ser rota espanhola. Então, essa Companhia das Índias Orientais, fundada pela Holanda em 1602, elas tinham como principal foco ataques às áreas comerciais de interesse. E qual era o objetivo disso? Dominar as rotas comerciais. 1609 a 1621, haverá uma trégua de 12 anos entre holandeses e espanhóis. Os espanhóis entendem que precisam negociar com os holandeses, e aí fica uma trégua. Durante esse período, a Holanda vai continuar comprando o açúcar que era produzido pelos portugueses aqui no Brasil, e tudo ia muito bem até chegar o ano de 1618, quando vai eclodir uma guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 30 Anos. Essa guerra durou de 1618 até 1648. E novamente haverá um confronto católicos versus protestantes, Habsburgos versus Bourbon. E, obviamente, vocês já devem entender de que lado a Holanda vai estar. A Holanda vai estar contra os Habsburgos, a Holanda vai estar mais ao lado dos comerciantes calvinistas e judeus, até porque essa guerra envolvia um caráter religioso, e então, em 1621, houve o fim dessa trégua.
Havia um acordo de 12 anos e, nesse momento, por consequência da Guerra dos 30 anos, os espanhóis vão proibir qualquer tratativa comercial portuguesa com os holandeses. Tá? Então, a trégua vai cessar, a Guerra dos 30 anos estava em total marcha na Europa e os holandeses, então, vão sentir esse revés. Os espanhóis vão proibir o comércio de portugueses com holandeses e esse comércio era efetivamente primordial. Ali o produto era o açúcar. Próximo. Bem, com a proibição do comércio dos portugueses com os holandeses vão sofrer esse problema e eles vão então implementar uma invasão de fato à colônia Brasil nesse momento. Então, houve a ruptura em 1621 e em 1624, nesse período de 21 a 24, os holandeses vão organizar uma invasão com mais de 30 navios à colônia portuguesa, o Brasil. E escolheram Salvador. Salvador por dois motivos. Era a sede do governo geral da colônia e era o segundo maior produtor de açúcar, né? Então, assim, os holandeses vão sofrer o embargo do comércio do açúcar com a proibição da comercialização Portugal-Holanda, Portugal-Países Baixos. Então, eles decidem invadir. A invasão se deu a partir de Salvador e quando as pessoas que estavam em Salvador viram aquela esquadra de mais de 30 navios, mais ou menos 30 navios, a maioria dos habitantes de Salvador fugiram para o interior, temendo aquela invasão. Os holandeses chegaram, fizeram um cerco à capital e prenderam o governador-geral. Só que a maioria da população tinha fugido para o interior. E no interior vão formar então uma resistência. Os holandeses estavam acostumados com guerra em campo aberto. Não estavam acostumados com o tipo de guerra que iriam enfrentar ali a partir de Salvador. E os brasileiros, os colonos, juntamente com alguns portugueses que ali estavam e fugiram para o interior, vão fundar os arraiais de resistência. E eles vão implementar contra os holandeses a tática de guerrilha. A tática de guerrilha, aquilo que vai ser conhecido como Guerra Brasílica. E o que era isso? O fator surpresa. A guerra com pedras, com artefatos mais artesanais, mas que os holandeses não tinham como se defender, porque os holandeses estavam acostumados a fazer guerra em campo aberto. Eu estou aqui e o meu inimigo está à frente. Eu não estou acostumado com o fator surpresa. Nesse mesmo período, espanhóis e portugueses vão formar uma esquadra, uma armada. Então os holandeses vão ter uma guerra de duas frentes. Vão enfrentar uma invasão de uma armada luso-espanhola, portuguesa-espanhola, que vai ser implementada na Espanha, e vão sofrer com a outra frente de guerra que eles não conheciam, que era uma guerra de guerrilha. 1625, menos de um ano depois da invasão da Bahia, esses holandeses vão fugir, né? E para não falir, o que esses holandeses vão fazer? Olha, a tratativa de invadir Salvador era a tratativa de ter lucro. Não tivemos lucro. E para não falir, o que esses holandeses fizeram? Usaram as suas embarcações e vão usar da técnica de pirataria. Então, nesse momento, a Companhia das Índias Ocidentais, primeiro falando das Índias Orientais, que era aquela que tomava a rota, a companhia que foi feita para invadir o Brasil é a Companhia das Índias Ocidentais, tratavam do lado ocidental. Para não sofrer um prejuízo muito forte, saíram da colônia Brasil com menos de um ano, esses navios vão ser utilizados em todo o Atlântico para fazer pirataria. E se deram bem. Esses navios tomaram diversas embarcações espanholas carregadas de ouro e de prata, e foi com esse ouro e prata que a Companhia das Índias Ocidentais holandesa, notem um aspecto, essas invasões não eram uma invasão de país contra país, eram empresários holandeses que estavam ali implementando essas invasões, tá? Então, com esse revés sofrido na Bahia, os holandeses não vão desistir, eles vão ficar no Atlântico aguardando principalmente embarcações espanholas e pilhar, tomar, roubar
todo o ouro e prata que era trazido ali, principalmente das colônias do Peru, das colônias do Rio da Prata na Argentina, das colônias da Colômbia, do México. Então, diversos navios espanhóis foram então pilhados, roubados por essa esquadra que tinha sido utilizada para invadir a Bahia. Tiveram sucesso, obtiveram uma grande lucratividade com essa pirataria e puderam então financiar a segunda invasão ao Brasil, que é a invasão ao território de Pernambuco. Então, na próxima aula, a gente trata da segunda invasão holandesa ao Brasil, território de Pernambuco, e trataremos também das definições das fronteiras territoriais do Brasil a partir do bandeirantismo, que vai ser implementado no Brasil nas suas diversas formas. Então, na próxima aula, a gente conclui esse assunto e passamos logo para a resolução de exercícios. Ok.